Bem, agora nós vamos falar do elemento água. O elemento água simboliza o fluxo dos sentimentos humanos. E não é de se espantar que a Lua, esse grande significador, né, da emoção, encontra o seu lar, né, em um signo de água que é Câncer. Em um mapa profundamente dotado de planetas nos signos de água, eles mostram um indivíduo que ele confia em seus sentimentos, um indivíduo que é mais emocional do que mental. Se extrovertidas, essas pessoas são dotadas de todas as graças sociais, pois estão afinadas com o sentimento das outras. Os introvertidos são as pessoas a quem tipicamente chamamos de águas paradas e subterrâneas. Há umas que são, digamos assim, meditativas, sensíveis, inarticuladas, que permanecem trancadas em um casulo interno. Como vivem de acordo com seus sentimentos, os tipos de água, a menos que também tenham muitos planetas em signo de ar, não ligarão para valores de pensamento. Os extrovertidos, em particular, eles aceitarão o julgamento da sociedade sem questionar. E todos os tipos puros de água, sejam introvertidos ou extrovertidos, tendem a ter mais opiniões do que ideias. Valores sentimentais podem ser expressos de muitos modos. Em Câncer, a água está em seu modo cardinal de expressão. Então, os sentimentos estão ativos, né? Eles fazem as coisas acontecer. Em Câncer, água cardinal é como um rio correndo na época da cheia, traçando um caminho para o seu destino final, que é o mar. Em Escorpião, a água opera por meio do modo fixo de expressão, como um brejo plácido ou um lago congelado no inverno. Desta forma, conta-se que pessoas de Escorpião são muito tenazes ou mesmo francamente retentivas quando se trata das suas emoções. Uma vez que investem a sua energia emocional em algo, seja em um casamento ou em uma causa sociopolítica, eles simplesmente não desistem. Estão trancados como lago congelado. É tão difícil ver alguém, perdão, é tão difícil ver além da superfície de Escorpião quanto é ver o fundo de um lago. O verdadeiro centro emocional, o poder da água, fica escondido sob o exterior plácido, como se fosse algo assim enevoado, digamos assim. Em Peixes, a água ocupa um signo mutável. Aqui o deslocamento e as variações sobre o tema emocional tornam-se infinitos. Não há um fim para os sentimentos profundos contidos em Peixes, pois Peixes é o próprio oceano, infinito em sua variedade e interminável em suas mudanças. E como o oceano, é impossível conhecer inteiramente Peixes. A gente vê como os 4 elementos fazem a sua aparição na mitologia, correspondendo aos 4 tesouros do Graal. O papel representado pela água, nesse mito em particular, tem um poderoso significado para a nossa civilização como um todo. O Dr. Carl Gustav Jung afirmava que o mito medieval em geral e o mito do Graal em particular levantavam todos os problemas que atualmente confrontam a nossa civilização. A civilização ocidental, nascida da sublevação criada pelo cristianismo emergente e uma civilização greco-romana moribunda, começou a tomar forma durante aquilo que chamamos de Idade Média. Então, portanto, é durante a Idade Média, de acordo com Jung, que os principais mitos da civilização ocidental também tomaram forma. Na história do Graal, o cavaleiro Percival está em busca da taça na qual Cristo bebeu na última ceia. Enquanto o Graal não for encontrado, o mundo será um deserto. O significado profundo da história é óbvio.
A qualidade do sentimento, simbolizado pelo elemento aquático, e a taça mágica, é a mais triste carência da civilização ocidental. Os autores da Lenda do Graal já haviam percebido na Idade Média que a nossa cultura inclinava-se muito fortemente na direção da ciência, do intelecto racional. Uma representação do princípio feminino, que é o Graal simbólico, estropiou o rei interior e agora o mundo é um deserto. Uma curiosa antecipação da atual crise ecológica para a qual nos levou a nossa orientação científica. De acordo com o mito, a cura para a cultura só pode vir por meio dos sentimentos. O Graal é o descendente simbólico do caldeirão do renascimento da mitologia céltica. Portanto, não devemos nos surpreender por descobrir que o Graal, o vaso sagrado, era um símbolo feminino, assim como não devemos nos surpreender ao notar que a portadora do cálice no castelo do Graal é uma mulher cujo nome significa resposta escolhida. Apenas por meio da confiança e da união com o elemento água, a faculdade feminina de sentir vai ser com que a nossa civilização pode se curar. O sol representa o ego e a capacidade desse ego de transmitir as intenções da personalidade combinada com a sua capacidade de filtrar estímulos externos, e é provavelmente a única. Os poderosos raios de luz do Sol, quando está em forte aspecto com outros planetas, estimulam ou aumentam as suas intenções e desígnios. Mas suponhamos que temos um dia nublado. Dizemos que o Sol não saiu, mas isso não é verdadeiro. O Sol sempre sai durante as horas do dia. Em um dia nublado, ainda podemos ver para onde estamos indo sem recorrer à luz artificial, mas não estamos necessariamente conscientes da presença do Sol. Assim é com muitas pessoas que têm o Sol no elemento água. Há véus e muitas camadas de material psíquico ou emocional entre aqueles cujo Sol ocupa um signo de água e o objeto de sua intenção e também da sua interação. Você não terá queimaduras de sol através desses tipos, mas sentirá que há mais coisas ocorrendo sobre a superfície do que acima dela. A água apaga o fogo de forma que, quando a natureza aquosa é forte, as pessoas cujos sóis estão em signos de água não se expressarão de forma tão poderosa quanto as pessoas com o sol em fogo, mas suas vidas interiores já são outra história. Por trás das nuvens e da neblina estão muitos tipos de experiência, tanto inspiradoras como turbulentas. E através da luta com esses extremos, a iluminação chega para esses indivíduos. Quando o Sol, um planeta de fogo, está num signo de água, o tema fogo-água pode estar fortemente aparente em todo o resto do mapa da pessoa. Ambos os elementos têm de ser honrados. Como os signos de água absorvem sentimentos e sensações, e o Sol simboliza a forma como expressamos aquilo que faz parte do nosso ser interior, é tarefa do Sol em água externar essas profundidades aquosas de qualquer maneira. No mapa astrológico, quando vemos uma abundância do elemento água, vemos imediatamente que o indivíduo tem uma grande capacidade de sentir. Se os planetas localizados em signos de água têm bons aspectos e estão livres para fluir, com frequência indicam pessoas que usam esses dons de maneira atenciosa e sensível. Podem ligar-se às profissões curativas ou de ajuda, usando a sua consciência psíquica e psicológica de modo a manter o princípio ativo
para eles próprios e também transmitindo conhecimento àqueles a quem estão ligados. Podem ser artistas ou músicos, místicos ou poetas, professores ou líderes de grupos que, por virtude de sua capacidade de agitar seus sentimentos, inspira outros a fazer o mesmo. E esse processo, porém, nem sempre ocorre facilmente. A água, como já mencionei, é provavelmente o mais reprimido dos quatro elementos em nossa cultura. Os últimos 200 anos concentraram nossa atenção na industrialização e na tecnologia avançada. Portanto, há muito mais razão para que o sentimento e a sensibilidade representados por essa água estejam presentes em nossas vidas. Porém, esse não tem sido o caso. Chegamos ao extremo ao incorporar a tecnologia e a ciência em nossas vidas, desenvolvendo megamentes e peritos corporativos que vivem em um mundo de cromo, cinza e vidro, de pensadores robotizados que usam termos cinza e correm pelos aeroportos como uma massa de valizes mecânicas e que respondem mediante comando a sua programação quase computadorizada. Estas também são as cenas que se mostram aos nossos filhos nos muitos vídeos que chegam às suas jovens mentes muito abertas, psíquicas e impressionáveis. Disse a eles que a expressão do sentimento não é permitida. As meninas conseguem expressar-se um pouco mais, ao menos durante a adolescência, mas os meninos são ensinados desde cedo a não chorar, pois isso é sinal de fraqueza e não é muito masculino. Mas logo também as meninas são alvo de zombaria quando surge a natural expressão das lágrimas. Muitas das doenças de hoje podem ser ligadas a princípios de limitações de sentimento ou re- repressão, do princípio água na vida. Quando observamos uma represa construída para conter o fluxo natural da água, notamos que uma tremenda quantidade de força feita pelo homem deve ser empregada para deter aquele fluxo natural. Imagine o que fazemos em nossos corpos ao obstruir o livre fluxo do processo da água. É necessário muita força e resistência para segurar os sentimentos ou o fluxo natural das respostas emocionais. Os nossos corpos têm um modo natural de soltar a água ou expressar os sentimentos presos dentro dele, as lágrimas. Mesmo assim, muitos se sentem bobos ou estúpidos, ou mesmo culpados, se deixam as lágrimas correr. Pense enquanto você se sente bem após uma boa chorada. É similar a um banho frio de manhã, com a diferença de que o banho foi por dentro. Quando a função da água é bloqueada na vida de uma pessoa, isso pode aparecer no mapa como uma falta de planetas nos signos de água. Pode também ser simbolizada por planetas em signos de água grandemente aflitos ou desafiados por planetas em signos de ar ou fogo, ou por planetas de natureza aérea ou ígnea. Nesses casos, a pessoa foi com frequência impedida de expressar o fluxo natural dos seus sentimentos ou ensinada a reprimi-los por medo de que, se saíssem, explodiriam. A combinação de água com fogo, por exemplo, é bastante vulcânica. As inflamadas emoções de fogo misturam-se com a água e fervem em um caldeirão a muitos níveis abaixo da consciência, até que um trânsito, um eclipse, uma lunação ou progressão os faça sair e crie uma erupção altamente vulcânica. Isso ocorre com frequência quando Escorpião está envolvido, pois Escorpião é o signo da água parada, a água que fica retida sob a superfície, segurando os sentimentos antes que possam ser processados. Quando positivamente integrados e expressados, a combinação de água e fogo cria pessoas apaixonadas,
pessoas sensíveis, ardorosas e calorosas, que encorajam seus sentimentos a fluir livre e espontaneamente. A mistura de água com ar é muito própria de peixes, o que cria nuvens de chuvas que podem ser turbulentas às vezes, com trovões e relâmpagos sobre o oceano, e outras vezes suaves e calmantes como uma garoa de verão. Quando propriamente expressa a mistura água e ar, pode criar a verbalização ou vocalização do sentimento. Escritores, músicos, cancioneiros, poetas, dançarinos, né, pintores e etc. Uma das mais produtivas misturas de ar e água dos últimos tempos foram os Beatles, que apresentavam dois intelectos criativos, John e Paul, com seus sóis em signos de ar, Libra e Gêmeos, respectivamente, apoiados por dois músicos, George e Ringo, com seus sóis em signos de água, Peixes e Câncer. A dupla de autores de canções, Paul Simon, Libra, que é ar, e Art Garfunkel, Escorpião, que é água, também criou belas harmonias, mas sabe-se bem que preferiam trabalhar de forma independente. Ambos os grupos nos estimulam tanto no nível verbal, que é o signo de ar, quanto ao musical, que é a água. Então, como vimos, o princípio de ar liga-se à função do pensamento, enquanto da água conexa com a função do sentimento. Quando ar e água competem, nem sempre são fáceis de reconciliar. Então, a mente manda que as emoções se controlem, enquanto as emoções não têm parâmetro de controle, então respondem ao sentimento puro. Quando o princípio do ar é muito fortemente dominante e controla o princípio da água, a manifestação interna, com frequência, é como temporal, uma resposta crítica, cáustica e exageradamente julgadora a uma situação que não parece merecer essa abordagem. Já a terra com água, ela pode normalmente criar um fluxo harmonioso. A terra precisa de água para crescer e sobreviver. A água pode usar um recipiente como a terra, né, similar ao câncer, para evitar derramar-se e escorrer, destruindo potencialmente tudo em seu caminho. Quando a terra e a água estão muito dominantes em um mapa astral, sem a adição dos dois elementos, cria-se lama, ou um sentido de êxtase e complacência com a situação atual. Então falta motivação. Podemos ver que, por isso, né, a função da água no mapa ajudará a lubrificar as juntas psíquicas e oferece um elemento de ligação para impedir que os sentimentos e respostas emocionais fluam livremente e que, quando bloqueados em função, quando bloqueados nessa função, podemos fazer muito mal para nós mesmos e para os outros. Podemos ver também que o equilíbrio dos quatro elementos é necessário para a completude e a integração, como dizia Carl Gustav Jung. Um forte abraço, até a próxima.